Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã, uma manhã de terça-feira, dia 2 de setembro de 2025, uma terça-feira com 24 graus, a temperatura está amena, né? A manhã nublada, né? E a chuva 10%, mais do que ontem que estava zero, né? Mas não deve acontecer. A umidade relativa do ar está em 40%, mas não se engane porque ela vai cair. Nós vamos subir até os 29 graus segundo o termômetro, 33 segundo a sensação térmica, né? Nós tivemos pela manhã 17 graus e tem aí uma amplitude térmica de 12 graus. Então passando daqui bem rapidinho para poder falar com você algumas coisas aí que estão sendo precisas de falar. A primeira coisa, olha, existem algumas pessoas que estão colocando fogo. E ontem, pelo que eu fiquei sabendo, alguém colocou fogo na Via Norte, num terreno próximo a uma igreja lá, e acabou dando muito problema porque esse fogo estava causando fumaça na via. Então presta atenção. Se você colocar fogo e alguém vê e você for autuado, você vai pagar uma multa violenta, é um crime ambiental, tá? Além do que você está atrapalhando a qualidade de vida de todos aqueles que moram ou trafegam naquele lugar, tá? Então você vai ser penalizado sim e a multa é pesada. Por isso, o conselho sempre aqui do Capelão é que não faça fogo, tá? Primeira coisa. Outra coisa é você não fazer também exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Não é para fazer. Por quê? Porque se você fizer exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas, você pode pegar uma insolação ou desidratação. E aí você vai ter que ir para a UPA, tá? Aí você vai ter que ser reidratado, vai ter que passar pomada para queimadura e não é bacana. Então a melhor coisa é não fazer. Entre 10 e 16 horas, ao ar livre, não. E limpar a sua casa para que você não tenha escorpião nem mosquito Aedes aegypti dentro da sua casa. Isso é o normal do ser humano, né? Que tem um pouquinho de cabeça, não precisa ficar dando aí muita informação a respeito disso. A informação que tem é limpe a sua casa. Não deixe nada acumulado lá que vai criar escorpião, cobra, rato, lagarto, lagartixa e aí por aí vai. E também não deixe nenhum ambiente que seja limpo, virado para cima para poder acolher água, né? E às vezes os vasos de plantas com água limpa acaba sendo um ambiente muito favorável para o criador do mosquito Aedes aegypti, né? Que transmite a dengue, a zika e a chikungunya, e a dengue na sua pior forma, que é a hemorrágica, ela pode te matar, tá? Pode matar sim, e a dengue mata, tá? Se ela for hemorrágica, ela pode te matar. Se você tiver uma comorbidade, então, se você tiver um problema cardíaco, um problema respiratório, você pode muito bem desenvolver uma situação aí que é irreversível, tá beleza? Dados esses recados, eu quero falar para você aqui mais uma coisinha. Na semana passada, nós falamos a respeito do inferno, né? E muita gente ficou assustada. Mas eu creio que quando a pessoa escuta falar a respeito do inferno e fica assustada, quando ela ouve falar do céu, ela deveria ficar feliz, né? E não é isso que acontece, não. Mas presta atenção, que lá, quando estávamos falando do inferno, a gente ficava pensando assim, ó, o inferno é terrível. Como fazer para poder fugir dele? Agora aqui no céu, eu falo assim, como fazer para correr para ele, para entrar nele? Lá no inferno a gente dava dica para como, ou dava conselhos, ou mostramos para você como fazer para poder ficar livre dele. Aqui no céu agora é para poder falar como que você vai fazer para poder entrar nele. Mas muita gente não quer ouvir a respeito dessa situação, porque lá no inferno é a normalidade. Caminha-se direto, a humanidade vai a passos largos para o inferno. Voluntariamente, sabe aquele negócio? É o diabo e seus anjos que foram destinados para o inferno. O ser humano está indo para lá por livre e espontânea vontade, porque ele precisa de um lugar, precisa de uma situação, então ele vai ter que arrumar. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. E vai receber essa sentença. A pior coisa que tem
é da boca de Deus, né? É Deus que vai falar: apartai-vos de mim para o lago de fogo eterno, ou vinde benditos de meu Pai. É assim. Então, parece-me que nessa semana o interesse vai cair pelo céu. O céu não é um lugar interessante. Porque alguns colocam que o céu, na realidade, é um lugar que às vezes as pessoas ficam pensando assim, que é um lugar onde vai estar todo mundo zen, aquele negócio assim, um marasmo, né? Mas é com grande alegria que eu venho falar para você, com reverência também, a mergulhar em um dos temas mais sublimes e esperançosos da fé cristã, que é o céu. O céu, a morada eterna do nosso Deus, desde os princípios, dos primórdios da humanidade, esse anseio pelo transcendente, né? Pelo lar celestial, tem ecoado nos corações dos homens. A Bíblia Sagrada, a palavra inspirada de Deus, não nos deixa no escuro sobre essa realidade gloriosa. Não deixa, não. Ela sempre está nos oferecendo alguns vislumbres, algumas visões preciosas, promessas firmes sobre o lugar onde a presença de Deus se manifesta em toda a sua plenitude, que é o céu. Onde a dor e o sofrimento não existem mais. A gente cantava um hino que falava: ali não há tristeza e dor, nenhum pesar nem aflição. Quando estiver morando lá, direi não há tribulação. É esse lugar. E onde a comunhão com o Criador será perfeita e ininterrupta. Então eu quero falar com você a respeito de alguns tópicos, e você vai fazendo aí as suas ponderações, porque para o inferno você não tem que fazer esforço nenhum, não tem. Você vai e é normal, é a caminhada normal de toda a humanidade para o inferno. Nasce destinado ao inferno. No meio do caminho, se essa pessoa, no tempo da decisão, no tempo da consciência, ela decidir ir com Jesus para o céu, beleza. Senão ela vai, é o normal, é a rota Ribeirão, São Paulo, via Anhanguera, vai cair dentro da marginal do Tietê. Não tem jeito de fugir disso. Nesses dias vamos explorar as Escrituras para compreender o que a palavra de Deus nos revela sobre o céu. Bem superficialmente, porque é pouco tempo, né? Não apenas como um destino futuro, mas como uma realidade presente na soberania de Deus e como uma esperança que molda a nossa vida aqui e agora, e que o Espírito Santo possa nos ajudar, nos guiar nessa jornada de descoberta, e para você também, né, te encher de expectativa pela glória que nos aguarda. A primeira coisa que eu preciso falar com você, o primeiro tópico que eu coloquei aqui, foi assim: o céu como trono de Deus e lugar de sua soberania. O céu é primeiramente revelado nas Escrituras como um lugar onde Deus estabeleceu o seu trono. De onde ele governa todas as coisas, o universo está debaixo dos seus pés, e desse céu ele não tem um outro céu acima, né? Governa com soberania absoluta toda a criação. É o centro da sua autoridade e poder. Seria um lugar onde comanda um país, seria uma Brasília, que deveria comandar todos os 27 estados, né, os 26 estados em um Distrito Federal. Deveria comandar tudo para fazer a harmonia entre todos, para que tudo corresse muito bem. Então, existe realmente, sim, uma situação em que nós, como cristãos, precisamos ter aqui um governo central, né? Aqui na Terra nós temos um governo central, lá em Brasília, mas que nós temos um que é do céu, é esse governo central, que nós estamos focados, que nós obedecemos, que nós fazemos aquilo que é pedido, porque senão você não entra no céu. Percebe? Que se você não for por Jesus Cristo, você não vai entrar no céu.
Olha aqui o que diz o versículo, presta atenção. Coríntios 6, versículo 9. É a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Já começa por aqui. Quem que não vai morar no céu? Porque está falando aí como entrar lá, né? Então, quando a palavra está falando, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus, o que ela está falando? Ela vale também, o contrário vale. Isso. Que os injustos não herdarão, é verdade, mas que os justos herdarão. A resposta já está aí. Vocês sabem que os justos é que herdarão o reino de Deus? Se você fizer ao contrário. Aí você para e começa a pensar assim, como que eu faço, então, para poder atravessar? Foi a melhor imagem que eu consegui aí para poder demonstrar que é o céu, né? Porque do inferno foi muito feio, né? Esse aqui pelo menos fica uma imagem assim mais bonita, né? Passar por esse portal, não sei se é parecido com esse, nossa mente não consegue imaginar as grandezas desta situação, que é o portal celestial. Nós não conseguimos. Então fica esse aí, quem sabe um dia nós poderemos ver e falar daquilo que nós pensávamos lá na Terra e não era nada disso, né? Olha só que coisa linda, maravilhosa. Mas aí o versículo, e ele está dizendo justamente a respeito disso aí. Os justos é que vão herdar o reino de Deus. Os injustos não herdarão. E aí nós paramos e começamos a pensar. Então, primeiramente, ele é revelado nas Escrituras como um lugar onde Deus estabeleceu o seu trono e onde ele fica e ele governa com soberania absoluta de tudo, de toda a criação, e é o centro da sua autoridade, do todo o poder. A primeira coisa que nós precisamos pensar é o trono celestial e o domínio divino. Ele está lá nesse lugar, mas onde que está dizendo na Bíblia que isso é real? O Senhor, presta atenção, Salmo 33, 13 e 14. Isso, Salmo 33, 13 e 14. O Senhor olha do céu e vê toda a humanidade. Do lugar onde ele mora, ele observa todos que vivem na terra. Do céu, o lugar onde ele mora, ele observa todos que vivem na terra. Salmo 33, versículo 13 e 14. Então, não tem nada que passa despercebido aos seus olhos do lugar onde ele está. Lá de cima, ele olha e vê todos sobre a terra. Está vendo todos. E alguém disse acertadamente, em parte, que como que ele vê tudo se a terra é redonda, uma hora ele está com o olho aqui, outra hora ele está aqui. Nós vamos ver o dia que nós chegarmos lá, né? Porque a Bíblia diz que a glória de Deus preenche toda a terra. Como é que ele não haveria de ver o Brasil, que agora está amanhecendo, né? Nós estamos na manhã de terça-feira, e o Japão, que está anoitecendo lá, noite de terça-feira também. Como é que faz? Né? Segunda coisa, então o trono celestial e o domínio de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não habita. Não é porque tem uma construção lá que se diz igreja que ele está lá. Ele não mora lá. Deus, olha, presta atenção no versículo que eu vou ler para você aqui, que está lá em Atos capítulo 17, versículo 24. Atos dos Apóstolos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos. Isso, quinto livro do Novo Testamento. Deus que fez o mundo e tudo que existe nele é o Senhor do céu e da terra e não mora em seus templos feitos ou em templos feitos por seres humanos. Atos 17, 24. Pode procurar lá que está lá. Então presta atenção nisso daqui. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, não. Ele mora dentro do nosso coração. Ele habita dentro de você. E é o lugar onde ele quer habitar. Então, nesse tempo, de você falar assim, Deus mora, ele tem o seu trono lá no céu, mas ele é tão grande e glorioso que ele vem habitar dentro de mim e de você. Através do Espírito Santo de Deus, ele está
dentro de você a todo momento, e Ele está fazendo nesse momento com que você pare para poder ouvir essa palavra. A adoração celestial e a glória de Deus. Presta atenção nisso daqui. É o terceiro tópico. O primeiro é o trono celestial e o domínio divino. O segundo é Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Não fique esperando que Ele vai estar lá dentro de um templo arrumado, ornado, bonito, ou até que nem seja isso, que não tenha toda aquela preparação, né? Eu ia falar uma palavra aqui que não cabe, mas que não tenha toda aquela suntuosidade. Às vezes é um templo simples, Ele não está lá dentro. Não está. Às vezes a pessoa fica pensando que Ele fica lá esperando que você apareça. Ele está aí junto com você. Você leva Ele aonde você vai. E quando você sai de lá, você deveria também levá-lo dentro de você para poder transcender isso, transbordar isso, aquilo que você recebeu dele ali dentro da boca dele mesmo, através de um profeta, de um pastor, de alguém que estava ministrando. Então, você deveria levar essa palavra dentro de você, porque a palavra é Jesus Cristo, tá? E quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ele está dizendo que se você não passar por ele, você não vai chegar no céu. Não vai passar esse portal aí, não. Depois disso, a adoração celestial e a glória de Deus. A adoração celestial e a glória de Deus. Depois disso, tive uma visão, outra visão, e vi uma porta aberta no céu. E a voz que parecia o som de uma trombeta e que antes havia falado comigo disse, suba aqui e eu lhe mostrarei o que vai acontecer depois disto. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois disso, tive uma outra visão, depois você lê lá o capítulo 4 inteiro, né? Vi uma porta aberta no céu e a voz que parecia o som de uma trombeta e que antes havia falado comigo e disse, suba aqui e eu lhe mostrarei o que vai acontecer depois disso. O trono de Deus é o lugar onde Ele habita, onde Ele está e onde Ele comanda todas as coisas. A sala do trono, sabe aquela situação de falar assim, tem uma sala de comando, tinha um desenho que falava que da sala de controle, da sala de comando do universo, Deus domina todas as coisas e sabe tudo o que acontece. Tudo. Não tem nada que passa despercebido ou desapercebido dos seus olhos. Então, o primeiro tópico é isso. E você querendo ir para o céu, você querendo estar no céu, você precisa aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida para que você não vá para o inferno. Lembra que como fugir, como escapar do inferno era o outro slogan, né? Agora, como entrar aqui? Através de Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Foi isso que Ele disse. Presta atenção que esta semana nós vamos falar a respeito dessas situações e eu gostaria muito que você ficasse atento àquilo que a gente está falando, porque na maioria das vezes as pessoas ficam questionando, mas a parte do céu é assim? Se é assim ou se não é, eu não sei. Mas se precisa de ter uma imagem, que seja essa imagem, né? Quanto ao inferno, ninguém reclamou, né? De ser aquele baita lago de fogo borbulhante. Ninguém falou nada, né? Eu acho incrível quando o ser humano começa a pegar pequenos detalhes para não ouvir o que é que está sendo falado. Cria-se uma barreira. Você não sabe que os injustos não herdarão o reino de Deus? Paulo está perguntando para o pessoal de Corinto aí. E serve para você também. Se você está praticando injustiça, fica sabendo, você não vai herdar o reino de Deus. É simples assim. Não tem como fugir. Só os justos herdarão o reino de Deus. E amanhã nós vamos falar de outros aí que herdarão o reino de Deus. Então não perca amanhã.
Amanhã nós vamos falar a respeito disso. Já estamos com 20 minutos e nós precisamos encerrar, porque senão fica muito comprido e as pessoas não conseguem ficar para poder assistir, é muito tempo, então vamos fazer assim que fica mais fácil, tá bom? Eu tenho comigo uma situação de pessoas, porque eu oro todos os dias, essa relação aí. Então, se você tem uma relação também, você pode orar por elas, se não, você ora comigo e amanhã você traz a sua relação, tá bom? Vamos orar? Eu oro por algumas coisas que são esporádicas, sazonais, que vêm à mente, e eu vou orando, mas você pode orar aí por todos aqueles que você lembrar aí da sua relação. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todos aqueles que estão em situação de luto, aqueles que estão vivenciando o luto, aqueles que são familiares, amigos, parentes, que nesse momento estão sofrendo a perca. Console os corações dessas pessoas através do teu Espírito Santo. Ele é o Consolador por excelência, ele pode fazer isso nesse momento. Eu te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor console esses corações e traga à mente e ao coração de cada uma delas aquilo que é necessário para que elas possam ter dias de paz, mesmo em meio ao tempo de dor, de dificuldades, de problemas, de saudades. Que o Senhor console esses corações. Eu oro nesse momento por aqueles que estão vivenciando um tempo de guerra, de crise, de conflito, que esses homens e mulheres que estão no comando dessas nações, que estão envolvidas nesses conflitos, possam ter sabedoria do Senhor, temor do Senhor, para voltarem às mesas de negociações, para que possam fazer com que a paz, tão desejada paz, retorne a esses locais e que tantos pequeninos inocentes não estejam sofrendo aquilo que estão sofrendo nesse momento. É a minha oração em nome de Jesus, o teu filho amado. Eu te peço também pela vida de todos aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Que todos eles tenham uma bênção especial nesta manhã. Que haja paz sobre a vida de cada um deles. Que os seus pecados sejam perdoados e os nomes escritos no livro da vida. Aqueles que estão arrependidos de terem se afastado dos caminhos pelos motivos mais diversos. Que o Senhor os acolha também, acolha cada um deles como filhas e filhos queridos que são. Eu oro para que o Senhor os abrace-os e faça com que a tua paz, a tua graça e a tua misericórdia os alcance novamente. Eu oro para que o Senhor perdoe os pecados e escreva o nome de cada um deles, tanto aqueles que estão chegando agora quanto aqueles que estão voltando para o caminho. Que os nomes sejam escritos no livro da vida e que eles possam ter paz nesse tempo de 2025. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourada e a família, pela Isabela, pelo Miguel, a família, o Fabiano. Eu oro pela Dona Neia e seu Fernando, oro pela Vó Hilda, pela Vó Luzinete, pela Vó Teresa e seus familiares, pela Vó Neuza, pela Sandra, pelo Vitor e pelo Pedro, pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane. Oro pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creches de idosos. Oro pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão nas escolas, faculdades, universidades, creches. Oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão em recuperação em casa. Oro por aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão debaixo de opressão, possessão, depressão, angústia, tribulação, perturbação, espíritos malignos. Eu dou ordem agora em nome de Jesus que vocês saiam dessas vidas e deixem essas vidas agora em nome de Jesus. Eu oro pelos empregadores, pelos empregados, pelos desempregados. Os empregadores que tenham sabedoria para gerar mais empregos. Os empregados que sejam valorizados o suficiente e que tenham também o valor necessário pelo emprego que têm e que valorizem esse emprego que está tão difícil nesse tempo de dificuldade, nesse país que passa por necessidades. Eu oro pelos desempregados que estão buscando uma recolocação, estão se requalificando, estão se adequando ao mercado de trabalho, que a mente e o coração de cada um deles esteja aberta para as novas tecnologias e que tudo concorra para a honra, para a glória do Senhor. Eu oro pelo Brasil, pelo estado de São Paulo e por Ribeirão Preto. Que todos os homens e mulheres servidores públicos desse país
de todas as instâncias, federal, estadual, municipal, que trabalham no judiciário, no legislativo, no executivo, que todos eles tenham temor do Senhor, sabedoria do alto para tomar as decisões corretas, para favorecer a sociedade brasileira. Eu abençoo a vida de cada um deles para que tomem decisões sábias diante do Senhor, para que essas decisões possam repercutir na eternidade e dar-lhes o destino que é necessário. Lembrando que os injustos não herdarão o reino dos céus. É a minha oração. É a nossa oração com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço, Deus abençoe. Fique em paz, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Feliz terça-feira. Bom dia.